pedacinho, né? O Dr. Ricardo Cantarim Inácio. Ele é formado pela Santa Casa de São Paulo, infectologista, formado pelo Hospital do Servidor Público, certo? Mestre em doenças infecciosas pela Universidade Federal de São Paulo, médico do controle de infecção do Hospital do Servidor Público Municipal, também do HSAMP e infecto da Rede Dora em São Paulo. Eu não sei como que ele faz tanta coisa ao mesmo tempo, mas e ainda vai para Maragogi de vez em quando. Mas, doutor Ricardo, por favor, sucesso na sua aula. Muito obrigada pela sua presença. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite, Tati, Érica, Nay, Mariane, obrigado. Tá? Um prazer aqui estar falando aqui com vocês, né? Bom, um tema aí que a gente trabalha bastante com ele, né? A Nay, a gente sempre discute, né? Todo mês lá, das infecções, como é que está a sepse? A gente fica, né? Então, a gente faz o controle de sepse do hospital, né? A gente implantou o programa, né? Com a Nay, com o ponta esquerda que faz o gol lá, né? Mas e aí a gente vai falar um pouquinho, né? O tema que ficou para mim é o que é ser top na sepse, que inclusive é o tema da campanha, né? Do ILAS de 2025, né? Sobre sepse. E a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Bom, para a gente começar, eu só vou começar a abordar um pouquinho primeiro, antes da gente falar um pouquinho do que é ser top, né? Eu vou falar um pouquinho antes o que é a sepse, como que a gente pensa na sepse, né? Como que a gente se liga que o paciente pode estar com sepse ou não, né? Quais são os critérios, o que a gente pensa antes de falar do que é ser top na sepse, o que é que a gente tem que fazer a mais do pulo do gato, né? Para a gente identificar e para a gente dar o atendimento correto para o paciente. Tá? Bom, só para lembrar, grego, né? A palavra sepse vem do grego, quer dizer putrefação, então nada mais é do que aquela infecção que antigamente o pessoal não entendia muito bem essa coisa de infecção, né? Para eles eles pensavam que era um desbalanço do humor negro, do humor branco, né? Do desbalanço do sangue, do plasma, então eles não entendiam muito bem o que era. Então para eles a putrefação era um sinal de morte, que era um sinal de infecção, que aquele organismo, que aquele corpo estava evoluindo para uma situação pior. Tá? E o que é a sepse que a gente entende atualmente? A sepse nada mais é do que um desbalanço, ou seja, eles não estavam tão errados assim, né? É um desbalanço do nosso organismo frente a uma agressão. Ok? E essa agressão é causada por um agente infeccioso. Tá bom? Então isso daí é o que causa a sepse. Então, é esse desbalanço entre uma resposta que a gente dá frente a uma infecção, né? E essa não sustentação que a gente acaba causando no nosso organismo. Tá? Então, nada mais é do que essa disfunção orgânica ameaçadora à vida, secundária à resposta desregulada do hospedeiro frente a uma infecção. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia de como está a sepse no mundo, né? Então a gente fala, sepse é uma besteira que a gente pegou lá, o paciente estava em sepse, está tudo bem, tranquilo, obrigado. Né? Só para a gente ver, no mundo, 50 milhões de pessoas por ano adquirem sepse, com uma letalidade de 22%, ou seja, 11 milhões morrem no mundo por ano causado por sepse. Tá? 20% dessas mortes no mundo são por sepse e são mortes evitáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu conseguir dar um tratamento adequado, identificar a infecção, identificar que o paciente está nesse desbalanço e conseguir, nessa identificação, implementar o tratamento adequado, eu evito essas mortes. Tá? Então, é uma morte evitável. Tá? Então, a gente sabe que 22% da letalidade, a gente poderia cair para 1%. Se a gente conseguisse ter essa perspicácia. Tá? Aqui, na América Latina, né, só se a gente pegar a América Latina como é que está, 31 milhões de pessoas sofrem por sepse anualmente, com 6 milhões de mortes por ano. Tá? E no Brasil,
que infelizmente aqui ainda a gente estava com uma porcentagem aqui de 22. A gente vai falar um pouquinho também, que eu vou entrar no assunto, o que é sepse e o que é choque séptico, que são entidades diferentes de uma mesma progressão da doença. Tá? Na verdade, não é uma doença, é uma síndrome clínica. São vários sinais e sintomas que vão causar a sepse. Então, a sepse nada mais é do que uma síndrome clínica. Tá? Se o paciente tiver em sepse, 22% de óbito. Se ele evoluir para um choque séptico, ou seja, se eu não identificar que ele estava com sepse e falar, deixa para lá que depois eu vejo, 46% de óbito. Ou seja, esta progressão custa muito para o paciente. Tá? Então, aqui no Brasil, a nossa letalidade gira em torno de 53%, tá? Basicamente devido a esse reconhecimento tardio e o tratamento inadequado. Alguns estudos mostraram, esse SPRI de 2014 mostrou realmente isso daí. A demora na implantação de um tratamento, né, a demora na identificação de uma sepse, custa 53% de letalidade nesses pacientes. Tá? Bom, então só para a gente definir, para vocês saberem direito o que é que eu estou falando aqui. O que é essa síndrome clínica, né, que a gente fica com tanto medo? Né? Então o organismo, em frente a uma agressão, o que seria essa agressão? Bati o meu pé. Sabe quando inflama e faz aquele pezão de inflamação? É uma agressão. Tá? Paciente que bebe pra caramba, pegou o final de semana, né, foi para Maragogi o final de semana, pegou o final de semana, bebeu, faz uma pancreatite, é uma agressão, tá? Paciente teve um acidente de carro, tá? Chegou com uma fratura na perna, é uma agressão. Então, tudo isso é uma agressão, tá? Então, a agressão, ela pode ou resolver gradualmente, então, dependente do que eu fizer. Então, o paciente foi lá, bateu a perna, cortou a unha, né? Fez uma lesão ali, como chama? Uma lesãozinha ali na cutícula, tá? fez uma infecçãozinha ali. Se não fez nada, um granuloma, um ferimento. Se ele não fizer nada, vai evoluir normal, ele vai evoluir com uma resposta sem danos. Ok? Se esta agressão for grave o suficiente, que ela não fica só local, ela começa a disparar vários sistemas do organismo todo, ele evolui para uma resposta sistêmica. E essa resposta vai tentar combater a agressão. O paciente chega com uma pneumonia no hospital. Ele está lá com tosse, falta de ar, febre, né? Então ele está com uma agressão, e essa agressão, né, está captando várias respostas do organismo. Febre, ele está com taquicardia, ele está com falta de ar, ele está com tosse saindo secreção, então ele está com várias agressões. Né? Então, isso daqui vai causar um combate a essa agressão. Ok? Então, toda vez que a gente sofre uma agressão, ou ela se cura sozinha, ou ela vai desenvolver uma resposta sistêmica. Ou ela fica local, ou ela fica sistêmica. Dessa resposta sistêmica, ok? Se o organismo conseguir resolver o problema, acabou. Ele não está em sepse. Ele teve uma infecçãozinha, uma infecção urinária, tratou, acabou. Tá? Se esse organismo não conseguir resolver esta resposta sistêmica, ele começa a fazer o quê? Ele começa eu estou com uma pneumonia, eu preciso combater esta pneumonia. Eu começo a atacar um monte de células linfocíticas para tentar combater a infecção. Tá? Eu começo a disparar um monte de resposta inflamatória, interleucina, fator de necrose tumoral, várias interleucinas que vão lá tentar combater essa infecção. Então, causa vasodilatação, causa vasoconstrição em alguns casos, causa extravasamento de sangue para o terceiro espaço, quando começa a ficar inchado. Né? Então, a água, o líquido que está no sangue sai do sangue, vai para o terceiro espaço, vai para o tecido. Então, começa a ter várias agressões ali no tecido. E o que vai acontecendo? Como eu começo a ter falta de líquido, porque foi tudo para o terceiro espaço, chega menos oxigênio naquele tecido. Então, eu estou começando a fazer uma agressão, um combate à agressão, agredir mais o organismo do que deveria agredir. E aí eu começo a entrar num desequilíbrio entre o oxigênio disponível e é utilizado pelas células. E aí o que acontece?
eu começo a desenvolver a sepse. Então, só para vocês saberem que esta gradação da doença a sepse nada mais é do que um desbalanço do organismo que não está conseguindo mais combater aquela infecção. Tá? E aí, se eu continuar com esta síndrome e eu não tiver nenhuma correção, eu não entrei com antibiótico, eu não dei soro para o paciente, eu não entrei com droga vasoativa, eu não corrigi o lactato que estava aumentado, tá? Eu não fiz nada para o paciente. Ele começa a evoluir com uma disfunção orgânica e ele começa a evoluir com um choque séptico. O que é o choque séptico? Quando aquela vasodilatação que só está no pulmão vai para o corpo inteiro. E aí eu não consigo mais nem dar soro para o paciente, porque eu dou soro, não está fazendo mais nada. Porque o choque já está no corpo inteiro. Então, de 1% de óbito, vai para 22% de óbito e vai para 55% de óbito. Se eu não identifiquei o paciente aqui, nem aqui, ele vai chegar aqui e vai morrer. Metade desses pacientes vão morrer. Bom, então a sepse, em termos de definição, a sepse é a incapacidade do sistema circulatório em fornecer fluxo sanguíneo adequado para atender às necessidades metabólicas dos tecidos vitais. Então, não está chegando sangue onde devia chegar. Se não chega sangue, não chega oxigênio. Se não chega oxigênio, a célula para de respirar. O que acontece quando ela para de respirar? Morre. Tá? Então, a resposta inflamatória exacerbada, vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, diminuição da permeabilidade da perfusão sanguínea. Tá? Bom, como que eu sei que um paciente começou a apresentar sinais de sepse? É muito bonito a gente falar na hora, não está chegando oxigênio no tecido. Como que na clínica eu vou conseguir identificar que esse paciente realmente não tá recebendo, ele tá fazendo uma resposta inflamatória sistêmica? Exatamente com alguns critérios, né, que foram vistos, que foram estudados, e quando eu tenho 2 desses critérios, eu já posso dizer que o paciente ele está fazendo uma resposta inflamatória. Não necessariamente é uma sepse aqui, é uma resposta inflamatória. Se ele tiver febre ou hipotermia, maior que 38,3, menor que 36, frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior que 20, ou PaCO2, quando eu coleto uma gase, menor que 32, ou os leucócitos totais maior que 12.000 ou menos de 4.000, ou mais do que 10% de blastos na periferia, se eu tiver 2 desses sinais e sintomas, o paciente já está com agressão, ele já está com uma resposta inflamatória sistêmica, que a gente chama de SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Ok? Então o paciente tem 2 desses critérios, ele já está tendo uma agressão. Tá? Quando que eu digo que o paciente tem sepse? Tá? Quando ele tem os sinais de agressão, e esta agressão é causada por uma infecção. Então o paciente ele está com sinais de SIRS, e ele tem uma pneumonia, uma infecção urinária, uma pielonefrite, uma celulite, que é infecção de pele, né? Uma meningite. Tá? Então ele tem alguma infecção, eu digo que ele está em sepse. Tá bom? Tá? Só que aí a sepse, só um parêntese. Se vocês pegarem alguns trabalhos antes de 2015, tá? Sepse era qualquer infecção que evoluía com resposta inflamatória. Antes de 2015. Ok? E sepse grave era quando o paciente apresentava disfunção, que eu já vou chegar aqui para vocês. Hoje isso mudou. Desde 2016... né, com o sepse 3.0, que foi que saiu em 2016, que eles atualizaram, eles colocaram o termo sepse para quando o paciente tem uma agressão causada por uma infecção e ele tem uma disfunção orgânica, que é o antigo sepse grave, que a gente não usa mais esse termo. Tá? Só para deixar claro para vocês. Sepse grave não existe mais, é sepse. Se eu falei que o paciente é sepse, ele está com uma agressão, uma resposta inflamatória sistêmica causada por uma infecção e com disfunção orgânica. Como que eu vejo que o paciente tem uma disfunção orgânica? Se ele tiver com hipotensão, se ele tiver com oligúria, então menos de 0,5 ml/kg,
Se ele tiver com uma relação PaO2-FO2 menor que 300, aí eu teria que colher a gaso, né? Ou se ele tiver saturando menos que 90%, aí é mais fácil, né? Com dedinho. Plaquetas menor do que 100 mil, né? Se ele tiver com lactato acima de referência, né? Que aí depende do laboratório, às vezes o laboratório tem um a mais. Rebaixamento do nível de consciência ou paciente que chega agitado no pronto-socorro, ou aumento significativo de bilirrubina. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando o paciente apresenta alguma disfunção orgânica, se ele está com hipotensão, o coração dele não está conseguindo bater e manter a pressão. Se ele está com oligúria, o rim dele não está filtrando muito bem porque ele está com uma hipotensão. Se ele está com uma relação PaO2 ou saturando menos que 90%, ele não está conseguindo fazer troca gasosa de forma adequada. O pulmão dele não está funcionando. Se ele está com plaqueta baixa, a medula dele já foi para os beleléu. Tá? Se a plaqueta já está baixa é porque ele não está conseguindo nem manter o restante. A medula não está funcionando direito. Se ele está com lactato acima, quer dizer que o oxigênio não está chegando nos tecidos, e os tecidos, para respirarem, eles estão usando a via alternativa, que é a formação de lactato, que é a via anaeróbia. Acho que todo mundo já estudou isso daí, lembra? Né? Ciclo de Krebs, né? Tudo aquelas coisas lá. Nada mais é do que isso, tá vendo? Vocês falaram que vocês nunca mais iam ver isso na vida? Aqui, ó. Né? Se ele está com rebaixamento do nível de consciência, o que está acontecendo? O sangue não está chegando na cabeça dele. O cérebro dele não está respirando. E o oxigênio no sistema nervoso central, o sistema nervoso central ele não faz via anaeróbia. Ou é aeróbia, ou ele não funciona. Se não está chegando sangue, não está funcionando. Então, ou ele está agitado, ou ele está sonolento. É aquele vozinho que chega xingando todo mundo no pronto-socorro, né? Ou que ele chega lá quieto, morrendo, que você pensa que ele vai morrer em 2 minutos. Né? Dependendo de como ele estiver, vai mesmo. Ou aumento da bilirrubina. O sangue também não está chegando no fígado e o fígado já está sofrendo. Tá? Então, quando eu digo para vocês que um paciente está com sepse, o que eu estou dizendo para vocês? Que ele está com uma agressão. É a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem quando eu falar sepse. Ele está com uma agressão. Ele está com uma resposta sistêmica, ou seja, ou ele está com hipotensão, ou ele está com taquicardia, ou ele está com frequência respiratória alta, ou leucocitose. Então ele tem 2 desses critérios. Esta agressão é causada por uma infecção e ele está com uma disfunção orgânica. Quando eu falar sepse para vocês, é isso daí que tem que ficar na cabeça de vocês. Ok? Isso daqui é 23% de óbito. E eu vou mostrar mais alguns gráficos para vocês depois. E o choque séptico nada mais é do que uma progressão se eu ver o paciente nesse estado, não fiz nada para melhorá-lo, não identifiquei que ele estava com sepse, né? Esta vasodilatação vai ficar tão grande que mesmo eu dando soro para ele, ele não vai responder. Eu tenho que entrar com adrenalina, noradrenalina, dobutamina, e aí vai depender dos critérios que vai ter que o paciente vai ter. E ele entra em choque séptico. Se ele chegar aqui, 50% de óbito. Tudo bem até agora? Tranquilo? Eu só queria definir para vocês lembrarem o que eu estou falando. Tá? Então, agressão, resposta inflamatória, agente infeccioso. Infecção sem disfunção é aquele paciente que vai evoluir bem, vai embora para casa tomando antibiótico, super tranquilo. Se ele começou a evoluir com disfunção orgânica, ele tem sepse, e se essa disfunção orgânica for tão grave que nem o soro está resolvendo, só choque séptico. Tudo bem? Entenderam? E foi o que eu falei para vocês. A mortalidade de choque séptico chega a 54%, né? E a mortalidade de sepse 10%. Né? Isso daqui é só um gráficozinho, o trabalho Sepse 3 aqui, né, que foi 2016, que foi lá no JAMA que ele saiu. Né? Então, sepse. E aí, como que eu vou identificar que um paciente está com critérios de disfunção orgânica de uma forma muito fácil? Porque é muito fácil eu falar para vocês, tá, vamos ver se ele está com oligúria. O paciente acabou de chegar, quanto que ele urinou? Ai, não sei. Tá, o paciente está hipotenso. Tá, vamos lá. Você mede a primeira vez, começa a dar soro. Vai demorar mais 1 hora, 2 horas até esse soro fazer efeito, para saber se ele está com sepse ou não. Né? PaO2, FO2, vou coletar uma gaso, vou saber se ele está. Então, são todos critérios que são importantes. Vou coletar um hemograma. Vai demorar quanto tempo, Narlete? 50 minutos, 30 minutos para chegar um hemograma. Às vezes, dependendo do laboratório, às vezes está cheio de exames para serem feitos. Então, assim, isso daqui leva tempo. E eles criaram, então, um critério que é bem mais fácil de ser visto,
no paciente para eu diagnosticar que está tendo uma disfunção orgânica, que nada mais é do que o SOFA. Tá? O SOFA, na verdade, eu tenho dois critérios. Eu tenho o SOFA maior, que também tem o mesmo problema do critério da disfunção, e aí então eles criaram Quick SOFA. Quick, do inglês, SOFA rápido, né? Para eu tentar fazer um diagnóstico mais rápido da disfunção do paciente. Ok? Então eu olhei para o paciente, eu tenho que ver tudo isso na minha cabeça. Esse paciente está em sepse? Eu vou pensar, ele está com agressão, ele está com disfunção, com uma resposta inflamatória sistêmica, então ele está com uma infecção, e aí a pergunta final, ele está com disfunção orgânica? E aí eu vou usar o Quick SOFA. O Quick SOFA é super tranquilo de fazer, e ele tem uma relação muito boa com o SOFA, que é o grandão, né, que pega mais ou menos aqueles critérios que eu falei para vocês, só que ele é mais fácil. Se o paciente tiver com frequência respiratória maior do que 22, alteração do nível de consciência, e alteração não quer dizer que ele está só sonolento ou só agitado. Ele pode estar ou sonolento ou agitado. O mais importante é eu saber qual que é a basal do paciente. Se o paciente é tranquilo e ele chegou batendo em todo mundo, xingando o enfermeiro que está pegando o acesso dele, ele está em alteração do nível de consciência. Ok? Ele não é o vozinho que está lá brigando chato pra caramba. Ele está com alteração do nível de consciência. Tá? E pressão arterial sistólica maior que 10. Aliás, desculpa, é menor que 10 aqui. É menor que 10, isso daqui veio errado. Menor que 10. Não, menor. Não, tá errado aqui. Menor que 10. Fiquei pensando aqui. O símbolo está maior, é menor. Se eu tiver 2 destes critérios, eu já digo que o Quick SOFA é positivo e esse paciente está com disfunção orgânica. Aí eu vou coletar os exames, o hemograma, o lactato, que vai demorar 30, 50 minutos para chegar. E aí eu vou fechar o diagnóstico. Mas o Quick SOFA, eu vou olhar para o paciente na cama do leito do paciente, e vou, no leito do paciente, falar, não, esse paciente está com disfunção orgânica, eu preciso tomar uma atitude. Tá? Então aqui eu vou estar. SOFA maior que 2, 10% de mortalidade nos pacientes internados. Se eu tiver o SOFA maior que 3, pode chegar a mais de 30% de óbito nos pacientes internados. Tá? Bom, tudo bem até agora? Eu não vou entrar aqui nos critérios do que a gente vai fazer com a sepse, porque eu já vou entrar no nosso tema. Oi? O intervalo entre sepse e choque séptico. Não dá para a gente saber, depende muito do paciente, depende da reserva que ele tem. Eu já vi pacientes em sepse que fica dias para em choque. E tem paciente com menos de 24 Exatamente. horas. Você vê ele Exatamente. Vai depender muito assim, qual infecção, se essa infecção complicou ou não. Por exemplo, se é uma pneumonia e o paciente não fizer nada, ele pode entrar em sepse, mas aí ele pode, se ele fizer, por exemplo, um empiema, ele vai evoluir com um sepse mais grave. Você entendeu? Se ele for com abscesso pulmonar, ele vai evoluir com uma sepse, com um choque mais rápido. Então, assim, depende da bactéria. Se eu tiver um Staphylococcus ou se eu tiver um Streptopiógenes, o estáfilo ele é muito mais agressivo do que um Strepto. Entendeu? Streptopiógenes. Então, depende muito do agente. Se é um paciente mais jovem e um paciente mais idoso, essa diferença também pode ter. Exatamente, tudo isso pesa. Então, é muito relativo isso daí, não tem muito como saber. Isso daqui eu vou passar, eu não vou entrar porque eu já vou entrar no nosso... Eu só queria colocar vocês para a gente conversar agora um pouquinho o que é ser top na sepse. Então, a gente já identificando o que é sepse, quando que eu devo sair correndo, quando que eu devo tomar as atitudes, né? Então, a campanha do ILAS de 2025 propôs isso daí. E eu propus algumas medidas do que a gente poderia pensar em o que é ser top. Ou seja, como eu devo agir frente a um paciente que eu estou suspeitando de uma sepse. E como agir neste paciente. Tá? Então, eu estou no pronto-socorro, eu estou na UTI. Então, sabe aquele paciente da UTI que está lá no cantinho, né? Que está lá no leito, qual que é o leito antes do isolamento lá? O 14 ou 15? 14 ou 15 lá. Está lá no leito 14 ou 15 lá da UTI, que a vozinha está quietinha, dormindo, quietinha. Será que ela está em sepse? Será que ela pegou uma pneumonia e eu não percebi? Será que ela fez uma broncoaspiração, está com uma pneumonia e eu não reparei?
Ou será que ela só está quietinha dormindo? Né? Que ficou a noite inteira, o paciente do lado teve que entubar, fazer um monte de coisa, e aquela vozinha eu não estou reparando. Tá? Então, assim, tem alguns tópicos que eu vou discutir com vocês. Prevenção. O que eu estou fazendo para prevenir a sepse dentro do meu hospital? Vamos discutir. Desculpa. Reconhecimento precoce. Essa vozinha que está lá no leito 15, ela está em sepse ou ela está dormindo? Como que eu vou saber se ela está em sepse ou está dormindo? Será que eu vou deixar ela sem acordar e aí depois de 12 horas ela vai estar lá mais quietinha ainda, né? Friazinha lá, porque eu não reconheci que ela estava com sepse? Né? Então, isso é importante. E acontece. Não é que eu já vi isso acontecer. Tá? Tratamento. Eu estou implementando tratamento eficaz ou eu estou deixando o antibiótico para depois de 2 horas? Né? O paciente está em sepse. Vou lá, prescrevo o antibiótico. Ah, não, o antibiótico vai entrar às 14 horas. Tá bom, são 8 horas da manhã. É isso mesmo? São 9 horas da manhã. É isso mesmo? O que eu estou fazendo? Cuidado integrado. Será que a equipe multidisciplinar está sendo acionada para tratar esse paciente? Ou será que ninguém, eu prescrevi e cada um está fazendo o que quer com o paciente? Isso está sendo feito ou estou deixando negligenciar? Né? Foco no paciente e na reabilitação. Eu entubo o paciente e deixo lá 5, 10 dias? Será que eu estou tentando estubar esse paciente mais rápido? Será que eu estou tentando mobilizar esse paciente mais rápido? Né? E a cultura de segurança no paciente, que eu vou falar um pouquinho. Bom, quais são as medidas de prevenção? Né? A gente tem algumas medidas de prevenção pré-hospitalares e intra-hospitalares. Tanto é que eu coloquei aqui algumas delas. Vacina eu não vou fazer dentro do hospital. A não ser que o paciente veio mordido de cachorro, né, que a gente tem aí as vacinas que a gente usa, mas eu estou usando a vacina de pneumococo? Eu estou usando a pneumo 20? Né? Eu estou usando a vacina contra a meningite? Eu estou fazendo a vacina de gripe anualmente? Isso tudo faz parte da prevenção. Para prevenir que o paciente pegue uma pneumonia e tenha sepse. Faz parte da prevenção. Né? Mas falando para dentro do hospital, né? O que eu tenho que fazer para melhorar a prevenção de sepse dentro do hospital? Higiene das mãos. Eu estou lembrando de higienizar minhas mãos? Lá no servidor, a gente estava fazendo a auditoria da lavagem das mãos. E a gente estava vendo que nas UTIs, o que estava acontecendo? A gente tem os 5 momentos de higiene das mãos. Vocês lembram desses momentos? Né? Antes de tocar no paciente, antes de entrar após o contato com mobiliário ou regiões próximas, após manipulação do paciente, né? Antes de procedimento asséptico. Né? Então, a gente tem lá os 5 momentos aí da higiene das mãos. Né? E a gente estava vendo o seguinte, a higiene das mãos lá, e eu acho que aqui também não é diferente, a higiene das mãos lá estava ficando em termos de 12%, tudo bem que eu estou pegando no pé do pessoal lá, né? Vocês acham que eu pego no pé de vocês aqui, mas lá eu também pego pra caramba. 12% de higiene das mãos antes, nos 2 momentos antes da higiene das mãos. E quase 50% depois de tocar no paciente. Aí eu faço a pergunta, por que o pessoal está fazendo higiene das mãos 12% antes e nos 3 momentos depois, quase 50%? Faz parte da prevenção. Se eu transmito uma infecção de corrente sanguínea para o paciente, eu estou causando uma sepse no paciente. Tá? Eu não estou sendo sepse. Tá? Limpeza ambiental. Né? Tem vários trabalhos mostrando, né? Alguns eu vou falar para vocês, mas vários trabalhos relacionando a falta de higiene ambiental com a aquisição de bactéria multiresistente dentro do hospital. E agora eu tenho que puxar o peixe para a sardinha para o nosso lado. A gente não tem bactéria multiresistente no hospital, acho que há mais de 1 ano. Nossa, que vem de fora a gente tem. Nossa, se eu não me engano, teve 1 ou 2 ano passado. Esse ano, desculpa, 1 ou 2 esse ano, de transmissão cruzada. Por quê? Uma das coisas é higiene ambiental. Ok? Tá? Então isso é importante. Só que tem lugares que a gente vê que isso não acontece. E a bactéria ela não tem asa para sair pulando de um lado para o outro. É falta de higiene das mãos antes de tocar no paciente
e falta de higiene ambiental. A gente sabe que Clostridium é uma bactéria, o Clostridium difficile é um bacilo gram-positivo, né? Um pouco bacilo gram-positivo, que ele vive no ambiente, né? E ele produz esporos. Esporo, o que é? Não adianta você limpar, né? Ficar passando álcool que não resolve igual as outras bactérias. Ou você passa hipoclorito, ou você passa peróxido, ou não resolve. Ou põe fogo. Ou põe fogo. O que acontece? Vários trabalhos relacionando falta de higiene ambiental e política pseudo-venenosa, que é causada por Clostridium. Ok? Então, higiene ambiental é importante, faz parte da prevenção. Bundles de prevenção. Ok? Nós estamos cuidando dos pacientes, dos dispositivos invasivos de uma forma correta, dos pacientes. Será que eu vou lá administrar medicamento para o paciente? A gente melhorou muito. Muito sério. Exatamente. Aí fica eu e o Fabrício depois, não fez um ano, mas a gente melhorou demais. Parabéns para a nossa equipe. Parabéns mesmo. Mas, gente, a gente está administrando medicamento de uma forma correta para o paciente? Eu estou limpando o hub antes de administrar o medicamento? Ou eu estou fazendo do jeito que tinha? Eu estou higienizando as minhas mãos antes? Ou eu estou nos 12% do foco que está fazendo? Antes de tocar no paciente? Será? Bundle de prevenção faz parte. Tá? O nosso bundle, por exemplo, de palavra é uma coisa boa, né? Palavra tá bonitinho. Para mais de um ano de definição de palavra agora. Deixa eu puxar essa aqui pra gente também, né? Controle de resíduos e uso de EPIs. Isso tudo também faz parte. Se o paciente está com a bactéria multiresistente e eu entro no quarto do paciente sem as devidas precauções de isolamento, eu vou adquirir uma bactéria resistente e vou tacar na boca do paciente. Há 4 anos atrás a gente teve um surto no hospital, exatamente no KPC. A gente conseguiu, com as medidas, uso de EPI adequado, não falta EPI para ninguém dentro do hospital. A gente não tem mais bactéria resistente. Uma das coisas é então, só para a gente lembrar que ser top na sepsis não é só tratar a sepsis de uma forma adequada. É a gente que prevenir a infecção. Exatamente. Uso correto do antibiótico. Mas aí a gente vai entrando no outro. Aí é no outro. Aí a gente vai no outro. Aí eu vou falar que é no tratamento rápido e eficaz. Aí no tratamento rápido e eficaz. Tem isso no correto? Sim. Exatamente. Bom, prevenção também faz parte do tratamento de sepsis. Tá? Reconhecimento precoce. Né? Então é tudo aquilo que eu estava falando para vocês. O vozinho está chegando no seu corpo. Ele está chegando agitado, eu estou pensando que ele é simplesmente um vozinho que está pegando no pé de todo mundo, deixando o saco de todo mundo, às 3 horas da manhã, ou ele está em silêncio. Eu lembro até hoje o paciente lá da Santa Casa, ele estava no plantão, eu era chefe-in da Santa Casa, os chefinhos lá que estavam dançando. E aí a gente estava lá e chegou um paciente gritando, o paciente devia ter uns 38 anos, gritando, batendo em todo mundo, fazendo escândalo no nosso corpo. E todo mundo, poxa vida, caramba, esse paciente tinha um saco aqui, devia ser o quê? 2 da tarde, não ainda nem fala do cara. 2 da tarde, brigando com todo mundo, brigando, xingando, batendo em segurança, e o cara era portão, e brigando com todo mundo, batendo em segurança. Foi lá para a psiquiatria, ficou lá amarrado na psiquiatria. E aí, chamaram a clínica para ir ver, e eu fui lá vê-lo. Né? Quando eu cheguei, toquei no paciente, ele está com 50 graus de febre. Ele estava muito quente. Caramba, ou ele fez uma ratomiose muito grande, batendo em todo mundo, ele está com uma infecção. Pedi o hemograma dele, tipo, leucócito estava lá em cima. Taquicárdia pra caramba, mas ele estava brigando com todo mundo. Ninguém identificou que ele estava com estresse. Pedi para coletar amigo. Ele estava com quase 30 mil de células no líquido. Ele morreu no dia seguinte. Uma meningite pneumonia. E todo mundo achou que ele estava psiquiátrico no sul. Amarrado, exatamente. Entendeu? Então a gente entrou com o antibiótico mesmo assim, não deu pra gente salvar esse paciente.
A gente está reconhecendo precocemente esse paciente? Né? Então, nós temos algumas medidas de reconhecimento precoce. Né? Uma delas é o Mills. Né? O Mills, ele é uma escala em que você, com sinais vitais, você consegue identificar se o paciente está na escala de uma forma normal ou se ele está com sinais vitais alterados. E a partir da escala, eu consigo identificar quantos pontos ele tem e dizer se ele realmente está alterado ou não. Né? Então, esse foco é estruturado na base do raciocínio de pequenas alterações dos sinais vitais, de forma ponderada e combinada, que podem ativar o alerta para os pacientes em risco de deteriorização. Ele não está fazendo diagnóstico de infecção, ele está fazendo diagnóstico de deteriorização clínica, né? De forma rápida e efetiva. Então, se o paciente está com uma pressão menor que 70, ele já está com vermelhinho. Se ele está com uma pressão maior que 130, ele está com vermelhinho. Se ele está com uma pressão entre 100, Nossa, esse não. Isso está errado aqui de novo, hein? Está errado isso aqui. Peguei da escala lá. Alguém já teve aqui. Então, se ele está com uma variação de pressão fora da escala normal, ele tem um risco maior de deteriorizar. Se ele está com Mills alto, eu tenho que pensar que ele pode estar com Mills, que pode estar identificando uma infecção. Ok? Lembrando que o diagnóstico de CIRS se baseia em pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. E o de SOFA, frequência respiratória e pressão arterial sistêmica, histórica. Nada mais é pressão vital. Ok? Então, Mills é uma identificação rápida. Mills veio alterado, gente. Eu tenho que pensar. Uma das minhas perguntas é: esse paciente está em sepse? Ok? Então, isso faz parte da identificação precoce. Os sinais vitais eu faço cada 6 horas, uma enfermaria normal. Na UTI, talvez de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas. Né? E está alterado. Esse paciente tem sepse? Não, ele não tem sepse, ele só está hipertenso. Acabou a conversa. Puxa, esse paciente está com uma carinha meio feia, pode estar com uma sepse, sim. O que eu vou fazer? Vou reconhecer precocemente esse paciente. E não deixar para o próximo plantão, para quando ele começar a fazer febre, e a gente já estiver numa fase mais avançada, quase chegando na sepse, no choque séptico. Legal. Ok? Tá? O Quicksolver, que foi o critério que eu falei para vocês lá no começo de identificação. O Quicksolver, ele dá uma forma rápida se o paciente está ou não evoluindo com uma disfunção orgânica. Ele não diz se ele está com sepse, né? Basicamente, não, ele vai dizer que ele está com sepse. Mas o que ele me diz é se tem disfunção orgânica ou não. Tá? São coisas que eu faço na beira do leito do paciente. Ele está com a pressão arterial sistólica menor que 100? É menor. É aquela tabela, você sabe que aquela tabela eu copiei do ILAS, e o ILAS está errado, eles não viram. Tá? E aqui, ó, tá bonitinho. Pressão arterial sistólica menor que 100 é o primeiro critério do Quicksolver alterado. Frequência respiratória maior ou igual a 22, segundo critério. Alteração do nível de consciência, sonolento, agitado ou confuso. Você chega pro vozinho e fala: oi, tudo bem, seu Antônio? Tudo bem, senhor? Ah, tudo bem. Tá tudo bem aqui. Ah, então, nossa, essa fazenda tá tão bonita. Pô, peraí. Como que ele está vendo uma fazenda aqui? Onde ele está vendo as árvores? Ok? Então, assim, cadê o cavalo que eu não estou vendo? Então, é uma confusão. Se ele está fazendo uma confusão mental, alguma coisa estranha está. Tá? Você pode até perguntar para o seu Antônio: seu Antônio, não é uma fazenda de mesmo? O senhor tem certeza? Onde o senhor está? Ah, eu estou na fazenda do meu filho. Ou sei lá, eu estou viajando, sei lá para onde, entendeu? Alguma coisa estranha. Não, eu estou no hospital, você tem razão, né? Eu estou meio... Tudo bem? Tá? Tem 2 desses critérios, o Quicksolver está alterado. Se está alterado, o que eu quero dizer? Ele está com uma disfunção orgânica. Se ele está com uma disfunção orgânica, eu tenho que dizer que ele está com infecção. O que eu vou fazer com esse paciente? Basicamente, eu identifiquei que o paciente está com alguma disfunção
e uma suspeita de uma infecção, eu tenho que desencadear o protocolo de sepsis. E se eu deixar para o próximo plantão, ele pode evoluir de 10% para 20% de óbito. Né? E de 20% de uma sepse grave para 50% de óbito. Porque eu não estou identificando. Isso daqui é um trabalho que foi feito em que eles viram a duração da hipotensão, aqui ó, 0,49 minutos, 0,5 a 99, de 1 a 1,99, 2, vai até mais do que 36. Ok? Horas de hipotensão. Duração de hipotensão com a sobrevida do paciente. Quanto maior o tempo de hipotensão, menor a sobrevida do paciente. Mostrando que o reconhecimento precoce da sepse realmente diminui a chance de óbito. Já é uma coisa que a gente sabia, porque só está mostrando um trabalho, né, duplo cego, randomizado, para não deixar nenhuma dúvida que, se eu não identifico a sepse precoce, o paciente morre. Ok? Isso é importante. Esses daqui são nossos dados, né, que a Ana mandou para mim. Né? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como está a abertura do protocolo de sepse aqui. Paciente com abertura do protocolo de sepse é pelo critério de disfunção orgânica. 52% a gente tem mantido, 68%, 57%. A gente tem que melhorar ainda a nossa identificação de sepse no hospital. A gente ainda está ficando em torno de 60%. Tá? Quem fez disfunção orgânica e abriu o protocolo? 60% somente. Ou seja, 40% a gente não está vendo. O que a gente estava fazendo? Não estamos sendo dando golpe assim na ciência. Ok? Tratamento eficaz e rápido. Tá? Então, aqui é o terceiro critério do que é ser golpe na ciência. Vocês identificaram? Vocês lavaram as mãos, higienizaram as mãos, fizeram o banco direitinho. E aí foram fazer o MILS do paciente e deu alterado. Aí vocês perguntaram, se você tem sepse? Parece que está. O que eu fiz com o paciente? Eu comuniquei e fui embora? Fiz isso? Deixa eu testar uma coisa. Você já está aqui, ó. Não vou fazer nada, deixa eu testar daqui, pronto. Já resolveu o problema. Não precisa fazer mais nada. Ok? Bom, gente. Identifiquei a sepse. Eu tenho que coletar os exames do paciente. Eu tenho que pegar um acesso venoso carinhoso. E eu tenho que dar soro para esse paciente. Cristalóide. Soro fisiológico. Ok? Se eu não faço isso, o que adianta eu identificar? O que adianta eu fazer a prevenção? O que adianta eu higienizar as mãos? Ok? Eu não estou tratando o paciente corretamente. Então, o que é tratamento eficaz? Né? Vai ver que eu coletei os exames, coletei as hemiculturas, iniciei a hidratação e aí eu coloco o antibiótico às 9 horas da manhã no horário das 14. E aí, o que vocês acham? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu posso até estar dando o sorinho dele lá. Não, mas aí eu coloco o sorinho de 250 para comer em 4 horas. Estou fazendo. Eu prescrevi o antibiótico, pus o sorinho do paciente. O que eu fiz de errado? Não dá para falar. Tá certinho. Gente, já dá um chazinho. Entrei temporário, hoje eu vou um chazinho da tarde. Sepse é igual a 1 hora para resolver tudo isso daqui. Vocês têm 1 hora. Tá pior que aquelas provas do não, anatomia não, do Masterchef. Tem 1 hora para resolver.
né? E a gente fica ali observando para ver se vai fazer direitinho. Se vai pegar o polvo, se vai mergulhar em água quente, se vai cortar direitinho. Aí a gente fica olhando. Se vocês não fizerem isso em 1 hora, e eu estou dizendo fazer, é resolver. Não é prescrever. É prescrever e fazer. Não é pôr um sono de 250 no conta-gota lá no gravitacional de 2 horas, 4 horas. É pôr um sono de 1000 no acesso venoso periférico. Tá? E um sono de 1000 no acesso venoso periférico grande, calibroso. Não é? Exatamente. Sabe quando chegava os pacientes desses, com o gel 14 lá? Então é esse gel que tem para pegar. Então é esse gel que tem para pegar. Porque não adianta a gente fazer 500 de sono numa veinha da mão. O que adianta? Hã? Então. Então não adianta. Eu tenho 1 hora para fazer a prova do Masterchef. Se eu não vou fazer em 1 hora, não vou fazer. Tem modelo, né? Se não resolver 1 hora, pode ir embora. Essa daqui, esse gráfico aqui, ele mostra pra gente a hora do primeiro antibiótico. Esse gráfico aqui ele mostra a hora da administração do primeiro antibiótico com a mortalidade hospitalar. Olha aqui como foi. Se eu administrei um antibiótico no paciente com sepse, em 1 hora, 32% de óbito. Em 2 horas, 28, 29, 32, 36, mais de 6 horas, 40% de óbito. Ou seja, a hora da administração do antibiótico é crucial para o desfecho de prevenção de mortalidade. Essa daqui é a mesma coisa. É aquele gráfico traduzido. Ok? E com uma coisinha aqui bem bonitinha para vocês. Se eu não ponho soro no paciente a cada 1 hora que eu demoro esse soro, eu aumento 7% de sobrevida desse paciente. Ou seja, mais de 36 horas, basicamente ninguém vive. Comprovando que, se eu não entro com antibiótico em 1 hora, e se eu não dou soro de uma forma correta para o paciente, eu aumento em 7% por hora a chance de óbito dele. Por isso que eu estou falando, não adianta prescrever, não adianta pegar uma veinha do pulso e colocar um 250 para correr em 4 horas do gravitacional. Não é isso que é para fazer. Tá? É pegar um gel calibroso, é colocar 1000 de soro no paciente e é administrar o antibiótico em até 1 hora. Depois, claro, de coletar os exames. Ah, não estou conseguindo coletar exame. Eu tenho 1 hora para fazer. Não consegui coletar? É igual ao pé. Perdeu a chance, cara. Você vai ter que fazer um antibiótico sem coletar hemocultura. E seja o que Deus quiser. Ok? É isso que vai fazer. Tem os pacientes que vão chegar com uma insuficiência cardíaca, né? Que vão chegar com uma restrição, com uma insuficiência renal, que eu não posso dar tanto soro para eles. Isso acontece. Só que aquela história, é melhor um paciente inchadinho e vivo do que um paciente sequinho e morto. É melhor você encharcar ele um pouquinho a mais, obviamente você vai tateando. Você não vai tacar soro no paciente, a Deus dará. Você faz 500 ao fundo do paciente. Não está estertorando? Faz mais 500, 250, dependendo do paciente. Não estertorou? Faz mais 500. Urinou? Faz mais 500. Ok? Eu não vou fazer tudo de uma vez. Vou escrever 3.000 de soro e ir lá tomar meu café. Ok? Eu vou fazer 500 ao fundar. Não estertorou? Começou a urinar? Posso fazer mais soro. Estertorou? Pá. Aí eu pode parar. Isso é a folga do paciente. Basicamente é a folga. Tudo bem? Tá? Então isso é tratamento eficaz e rápido. Ok? Aqui são os nossos dados também que a gente tem.
né? Conformidade dos pacientes que abriram o protocolo de sepsis. Aqui, só, naquele outro gráfico, eu estava vendo quem teve disfunção orgânica e abriu o protocolo de sepsis. Ou seja, a gente tem 60% de abertura de protocolo. Não está bem. Né? Eu queria 90, não 60. É o Masterchef. Eu queria 90, não 60. Tá? Aqui é dos pacientes que abriram o protocolo, coletaram a hemocultura, 100%. Então a gente vê que quem abre o protocolo acaba coletando a hemocultura. Só que o pulo do gato aqui, que é o que é ser top na sepse, os 40% que eu não vi que era sepse. O que eu faço para eu conseguir enxergá-los e eles entrarem aqui? Eu estou perdendo 40%. É isso que eu estou falando para vocês. Porque quem abre o protocolo coletivo, 100% de antibiótico, 100% de hemocultura, 100% recebendo antibiótico na primeira hora, né? 100% coletado lactato na primeira hora. Só que aqui são os pacientes que aplicam o protocolo. Mas eu estou abrindo o protocolo, é mais fácil. E os 40% que eu vi? Ok? Cuidado integral, né? E multidisciplinar. Faz parte que a gente tem que lembrar que o tratamento da sepse, ela começa naquela primeira hora, mas ela não termina naquela primeira hora. Ela só vai terminar quando o paciente sair da sepse e sair daquela UTI, sair do hospital. Ok? Não para ali. Ali é só o começo. Ok? Que a gente deu para 60% dos pacientes vagaçando. E que a gente não deu para 40% dos pacientes vagaçando. Tá? Mas começou ali. Só que o tratamento ele tem que ser integrado com toda a equipe multidisciplinar. O nutricionista vai passar lá, e se ele não der o aporte calórico direito do paciente, ele vai fazer uma anemia, ele vai fazer uma desnutrição e ele não vai sair da sepse. Se eu não tiver albumina, eu não produzo várias substâncias que eu preciso na sepse, para a prevenção, para o tratamento. Ok? Então, se eu não der a alimentação adequada para o paciente, ele vai resolver. Enfermagem médica, a gente está falando bastante. E o farmacêutico, o fisioterapeuta? Ele vai lá aspirar o paciente? Ele vai lá prevenir a pneumonia do paciente? Ele também faz parte da equipe. Todo mundo, aqui no H-Samp também, chama Tati. Chama pra gente também. A gente tem nossas visitas multidisciplinares, que a gente discute de uma forma multiprofissional o que cada paciente está precisando. E isso é importante que seja feito e seguido. O farmacêutico está na visita, né? O nutricionista está na visita, o físico está na visita, o médico, o enfermeiro. Tá? Então isso é importante. Foco no paciente na reabilitação. Foi o que eu falei para vocês. O tratamento ele começa naquela primeira hora, mas ele não para ali. Eu estou fazendo as medidas necessárias para tirar esse paciente o mais rápido possível daquela situação crítica em que ele se encontra. O que eu estou fazendo? Então, eu estou desmamando a parte ventilatória dele de uma forma precoce. Eu estou tirando a sedação, eu estou vendo se ele consegue respirar, eu estou vendo se ele consegue acordar, eu estou vendo se ele tem drive respiratório, ou eu estou deixando ele sedado lá para não encher meu saco e deixar ele quieto lá. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a mobilização precoce do paciente, eu estou fazendo movimentação dos membros inferiores, movimentação dos membros superiores, prevenção de TVP, prevenção de TEP. Eu estou fazendo? Faz parte. Fisioterapia motora. Eu estou conversando de uma forma adequada com a família para ver se eles ajudam a gente a tirar o paciente naquele momento crítico. A família está dando água para o paciente de uma forma correta, está dando alimentação para o paciente que está lá no quarto, que está na UTI acordado de uma forma correta, está participando do tratamento do paciente de uma forma correta. Ou eu só estou achando que a família só vem encher o saco e eu só vou passar a informação que precisa para a família para depois eu sair de lá de mais rápido possível. A família tem que fazer parte do tratamento. Não simplesmente saber o que está acontecendo.
Tá? Então, isso é importante também. Né? Então, reabilitação do paciente, movimentação do paciente, extubação precoce do paciente, para ele ter uma alta precoce da UTI, ou da enfermaria, ou do hospital, o mais rápido possível. Se isso não está sendo feito, eu só estou fazendo aquele primeiro momento da sepse, não adianta. O paciente vai reinfectar, aí vai fazer uma infecção de corrente sanguínea, vai ter outra sepse. É isso que eu estou fazendo. Tá? Então, esses aqui são os nossos dados de letalidade, né, da sepse. 25%, a gente está aí de acordo com o que a gente tem na literatura, né? Quando está ali para mais, fica na média, igual para você aqui, fica na média. Mas, eu gostaria que fosse menos. Né? Mas, por isso que a gente tem que sentar um processo, tá vendo? Para a gente diminuir isso aqui. A gente está ficando em torno de 29, 22, 25, em torno de 25%. Mas, para a gente melhorar esses dados e melhorar reduzir a nossa mortalidade, o que a gente tem que fazer é tomar as medidas necessárias, tudo que a gente conversou, de uma forma mais concisa, rápida. Né? E, última coisa que eu coloquei aqui, que você tome acesso, é ter a nossa cultura de segurança do paciente. A gente acha que essa cultura de segurança do paciente é só uma encheção de saco que o pessoal está fazendo lá, ou a gente realmente acha que isso é importante no cuidado do paciente? E eu não estou falando para fazer nada a mais, é só para fazer o que tem que ser feito. Tá? Às vezes a gente vê algumas condutas aí do pessoal que precisa fazer a mais, que a gente não está fazendo o suficiente. Então, começa a fazer várias floreagens ali para o paciente para tentar mexer na UTI. Não, a gente tem que fazer o básico. Se a gente fazer o que tem que ser feito de uma forma certa, concisa e rápida, a gente já está fazendo o paciente e a gente está reduzindo esse mortalidade. O que a gente tem que lembrar? São 6 metas de segurança do paciente. Tá? E isso daqui não só para prevenção de infecção, é para prevenção de acidentes ou para prevenção prevenção de... Nossa, hoje eu estou ruim de palavra. De prevenção de danos do paciente. Tá? Eu estou identificando o paciente corretamente. Eu estou comunicando efetivamente a comunicação entre os profissionais. Ela está efetiva ou não? Eu estou falando que o paciente tem que ficar de cabeceira elevada. Eu só tenho uma melhor. Eu estou prescrevendo o paciente e a medicação está sendo feita depois de 3 horas, ou eu estou prescrevendo e a medicação tem sido feita. Ou eu não estou indo ver o paciente porque o enfermeiro me chamou para que o paciente está deteriorando, que o nível está alto, e aí eu vou ver ele depois de 2 horas. E eu estou lá pensando na morte cabeceira ou jogando um tigrinho. É isso que eu estou fazendo? A comunicação é importante. A Arlete está me ligando lá falando que marcava para o paciente deu 15 e eu não estou fazendo nada para o paciente? A comunicação está efetiva ou não? Isso é comunicação efetiva. Segurança da prescrição e uso de administração de medicamentos. Tá? A prescrição está sendo checada? Uma vez? 2 vezes? Eu estou vendo o nome do paciente ou estou fazendo a medicação de uma forma incorreta? Há um tempo atrás, o paciente morreu lá no tratamento porque fizeram nutrição parenteral no solo do paciente que era professor fisiológico. Eu estou vendo a medicação que está sendo feita ou não? Eu estou inventando. Já? Não, já é o último aqui. É o último. Procedimentos cirúrgicos adequados. Né? Prevenção de infecção. Claro que eu tinha que ter, você acha que prevenção de infecção com higiene das mãos. Lembra que eu falei que a nossa meta de segurança é higiene das mãos. Né? E por último, prevenção de feridas. Tá? Então, se eu estou tendo uma cultura de segurança do paciente de uma forma adequada, eu estou reduzindo danos. E redução de danos, uma das coisas é redução de sepse. Tá? Eu estou falando de sepse hospitalar, mas é óbvio que a sepse que vem de fora, que não é a gente que está causando o paciente que veio com a sepse de fora, eu estou identificando de uma forma precoce. Tudo bem?
Bom, esse acesso é possível, aqui é os nossos. Obrigada, Ricardo. Alguém quer fazer uma pergunta? Chamar a Cris para entregar para você o presente palestrante. De duas, uma. Ou eu falei muito bem, ou ninguém entendeu nada do que eu disse. Nenhuma cabeça, nós vamos brincar não existir na casa. Eu só tenho vergonha. De manhã, o doutor falou sobre sexo pediátrico, né? A questão de você observar o que a mãe fala, o que ela passa em relação a como é esse paciente. No adulto, por exemplo, o Alzheimer. Ele tem Alzheimer, ele é assim mesmo. Ou a família está falando, olha, ele tem Alzheimer, mas ele não tem esse perfil. Como essa questão de você ter esse olhar diferenciado para pacientes diferentes em relação ao sexo. Você falou que tá baixado. Não, eu falo baixinho, tá? Eu sempre falo. O que eu acho é o seguinte, a nossa perspicácia aí é o que mais vale, tá? A família pode virar para você e falar, ele é assim mesmo, ele briga em casa, ele xinga todo mundo. Só que aí, como profissional, a gente vai pensar, pode ser só isso mesmo. Mas, eu vou ver a frequência cardíaca, eu vou ver a frequência respiratória, eu vou ver a pressão. Ele está lá xingando, mas ele está com uma pressão de 12 por 8. Frequência cardíaca de 70, entendeu? 60, deitadinho lá, sabe? E está respirando tranquilo, sem... Tudo bem, né? Ele que é chato mesmo, deixa eu aqui. Ele quer ser incomodado. Agora, a família está falando que ele está lá causando, mas sim, ele é assim mesmo, não liga não. Tudo bem, deixa eu lá dar uma olhada. Ela vê onde ele está, mede a pressão, vê a frequência cardíaca. Está tudo bem ou não? A frequência cardíaca está lá de 120. Será que é só ele que está gritando mesmo? Ou frequência respiratória. Deu 25. Não, peraí. Eu acho que a gente precisa abrir o códigozinho amarelo, talvez. Sim, sim. E às vezes o próprio profissional, ele não valorizar essa visão. Eu acho que a gente tem que ser objetivo. Tá? Claro que o subjetivo também deixa a gente em dúvidas, né? Ele é assim mesmo, ele não é assim. Não, tudo bem, senhora. Espera aí que eu vou dar uma olhada. Olha para ele. Está suando. Entendeu? Olha para ele. Ele está lá desesperado, ele está morto lá. Entendeu? Olha para ele. Mede a pressão dele. Vê a frequência. Então, acho que a gente tem que ser objetivo. A gente pode ser subjetivo nesse sentido, mas objetivamente, o que a gente tem? Sinais vitais. Entendeu? A gente vai ter algumas coisas. Alteração de exame de sangue pode ser também uma alteração. Tá? Viu lá o exame de sangue de hoje de manhã, deu uma leucocitose de 20 mil. Entendeu? E o paciente está lá agitado, alguma coisa errada tem. Tá? Então, acho que assim, quanto mais objetivos a gente for para tentar fazer o diagnóstico desse paciente de uma forma precoce, entendeu? Não ficar só na subjetividade. Tá? Eu sei que às vezes a gente fala, não, tudo bem, se ele é assim mesmo, deixa ele lá quieto. Mas perde um tempinho, perde 5 minutos para você dar uma olhada, vai lá no paciente tocar, medir a pressão dele e ver. Perde 5 minutos, não vai fazer mal nenhum. Eu acho que o objetivo é melhor. O objetivo. Obrigada, doutor Ricardo. Foi muito bom. Acho que todo mundo aprendeu mais um pouco sobre sexo. Quem não conhecia sexo também, acabou conhecendo. Então, obrigada, doutor Ricardo, pela disponibilidade. Acho que em nome do CSC e da diretoria, eu agradeço a sua presença.
Gente, nós vamos fazer uma pausa agora, um intervalo de 10 minutos. E logo após o Dr. Diego já está aí, ele vai falar sobre a importância dos tempos no protocolo de dor torácica. Gostaria da presença de todos aqui. Muito obrigada.